Fala pessoal, tudo bem? Vamos fazer aqui, entrar em um assunto bem polêmico, né? Que na verdade é uma discussão milenar, né? Sobre o que? O servo de Isaías 53. Quem é esse servo? Muitos judeus dizem, né? Que é o povo de Israel. E alguns judeus creem que é o Messias. E todos os cristãos creem que é o Messias e que esse Messias é Jesus. Vou fazer apenas umas observações aqui. Por exemplo, quando um judeu fala que não é Jesus, aí os cristãos vêm, mas os sábios falaram, tá ali no Targum, tem um comentário no livro de vocês, no Sanhedrin, no Talmud. Bom, primeiro, uma coisa que eu quero aludir, pessoal, é que tem que ter cuidado com essas citações. Por quê? O David Stern, ele tem um livro no qual ele pega citações isoladas de Targum, de Talmud, e coloca isso. Às vezes, quando você lê o contexto, não tem nada a ver. Primeira observação. Segunda observação, isso não é argumento. Ainda que, mesmo se alguns judeus tivessem essa opinião de que seria Messias, o servo de Isaías 53, isso não é argumento. Vou explicar o porquê. Porque na visão cristã existem enormes N divergências. Vamos citar um exemplo. Trindade, imortalidade da alma, inferno. Por exemplo, uma pessoa que não crê em inferno está discutindo com uma que crê no inferno. A que crê no inferno diz, olha só isso aqui antigamente, olha só os cristãos citando isso daqui, ó. Ou se não, uma pessoa discutindo com um judeu. O judeu não crê em inferno e o cristão crê. Aí o judeu vai citar palavras de cristãos que não creem em inferno. Isso não é argumento. O que você tem que ver é o texto e o contexto, não argumentos de outra pessoa que é da religião oposta. Que nem, por exemplo, se eu sou evangélico, o outro é católico. Aí eu pego a citação de um católico que concorda comigo. Olha só, católicos também pensam assim. Isso não é argumento. A exegese ela tem que ser feita no texto e não com argumentos de terceiros. Então, fica aí a dica nessa observação. Isso não é um argumento. O que a gente vai fazer? A gente vai ler, né? Fazer uma pequena introdução sobre Isaías, né? Focar nesses capítulos. E eu vou deixar uma coisa bem clara aqui, né? Eu vou deixar clara a minha posição, porque isso é importante para o ouvinte. Eu acredito que os servos são justos de Israel. Aí vocês vão falar, você é judeu. Não, eu não sou judeu, não sou convertido ao judaísmo, tá? Eu sou um cara neutro, apenas estudo as escrituras. Já fui cristão, porém nunca fui judeu. Então que isso fique bem claro, para as pessoas não falarem, ele pensa assim porque é judeu. Não, eu não sou judeu. Vou explicar por que penso assim, porém primeiramente, vou até pegar uma Bíblia cristã e fazer essa introdução. O livro de Isaías, pessoal, ele é dividido em 3 partes. O proto-Isaías, né? Que ele foi escrito por meados de 765 e 740. O Deutero-Isaías, né? O proto-Isaías, que é o primeiro Isaías, ele é do capítulo 1 ao 39. Foi escrito pelo próprio Isaías. O Deutero-Isaías, ele é do capítulo 40 ao 55, que a gente vai ler daqui a pouco. Ele foi escrito mais ou menos no século 6, por volta de 550 e 538. E existe o Trito Isaías, que também é uma continuação de servos de Isaías, ou seja, não tem como Isaías ter escrito do 40 ao 55, porque a época é totalmente diferente e também a datação. Já o Trito Isaías ele foi escrito mais ou menos em 520, né, no retorno e reconstrução do templo, que é do 56 ao 66. Vamos focar no Deutero-Isaías, o que a gente vai estudar. Vamos lá, Deutero-Isaías. O livro recebeu acréscimos, né, mais consideráveis ainda.
Os capítulos 40 ao 55 eles não podem ser obra do profeta do século 8. Não só nunca é mencionado aí o seu nome, mas também o contexto histórico é posterior, cerca de 2 séculos. Isso é bem claro. Tá? Jerusalém ela foi tomada, isso aqui é o que estava acontecendo naquela época. Jerusalém ela foi tomada, né? O povo se achava em cativeiro lá na Babilônia. Ciro já está em cena e será o instrumento da libertação. Sem dúvida, a onipotência divina poderia transportar um profeta a um futuro longínquo e retirá-lo do presente e alterar suas imagens e seus pensamentos. Mas isso supõe o desdobramento da sua personalidade, o aquecimento, né, dos contemporâneos para os quais ele foi enviado, os quais não têm paralelo na Bíblia e são contrários à própria nação de profecia, a qual não faz intervir o futuro, senão como ensinamento para o presente. Esses capítulos eles contêm a pregação de um anônimo, continuador de Isaías e grande profeta como ele, o qual, na falta de um nome melhor, chamamos de Deutero-Isaías, ou segundo Isaías. Ele pregou na Babilônia, entre as primeiras vitórias de Ciro, em 550 a.C. da Era Comum, que levam a adivinhar a ruína do Império Babilônico e o edito libertador de 538, que permitiu os primeiros retornos. A coletânea, sem ser efetivamente compósita, apresenta mais unidade que os capítulos 1 ao 39. Ela começa com o equivalente de uma narração de vocação profética, Você vai ver lá em 40, do 1 ao 11, e termina com uma conclusão, 55, do 6 ao 13, por causa das primeiras palavras: consolai, consolai meu povo. Deu-se-lhe o nome de Livro da Consolação de Israel. Então, que fique bem claro, esse 40 ao 55 é como se fosse um livro da consolação de Israel. Então aqui a gente já está identificando quem é mais ou menos. Com efeito, é esse seu tema principal. Os oráculos dos capítulos 1 ao 39 eram geralmente ameaçadores e cheios de alusões aos acontecimentos dos reinados de Acás e de Ezequias. Os dos capítulos 40 ao 55 eles estão desligados desse contexto histórico e são consoladores para o povo, porque eles estavam em cativeiro. O julgamento cumpriu-se na ruína de Jerusalém, o tempo da restauração está próximo. Essa é a mensagem que ele quer passar. Será uma renovação completa e esse aspecto é sublinhado pela importância dada ao tema de Deus Criador unido ao de Deus Salvador. Um novo êxodo, mais maravilhoso do que o primeiro, reconduzirá o povo a uma nova Jerusalém mais bela que a primeira. Essa distinção entre 2 tempos, o das coisas passadas e o das coisas vindouras, marca o começo de uma escatologia, comparando-se com o primeiro Isaías. O pensamento é mais teologicamente construído. O monoteísmo é afirmado doutrinalmente e a vaidade dos falsos deuses é demonstrada por sua impotência. A sabedoria e a providência insondáveis de Deus são postas em relevo. O universalismo religioso exprime-se claramente pela primeira vez. Essas verdades são anunciadas num tom inflamado e com um ritmo breve, que manifestam a urgência da salvação. Aqui o contexto de salvação é livramento do povo, pessoal? Que eles estavam cativos. Lembra-se que eles estavam sofrendo cativeiro. Então a salvação é que eles iam sair das terras alheias e iam voltar para sua terra, No livro estão inseridas 4 peças líricas: os Cânticos do Servo, Isaías 42, 1 ao 4, 5, 9, 49, do 1 ao 6, 50, do 4 ao 9, 10, versículos 11, Isaías 52 e Isaías 53. Eles apresentam um perfeito servo do Eterno, que reúne o seu povo e é a luz das nações, que prega a verdadeira fé, expia por sua morte os pecados do povo e é glorificado por Deus. Essas passagens estão incluídas entre as mais estudadas do Tanakh, e não existe acordo nem quanto à sua origem e nem quanto ao seu significado.
A atribuição dos 3 primeiros cânticos ao segundo Isaías é muito verossímil. É possível que o quarto seja obra de um dos seus discípulos. A identificação do servo é muito discutida. Muitas vezes se tem visto nele uma figura da comunidade de Israel, a qual outras passagens do segundo Isaías dão, de fato, o título de servo. Mas os traços individuais são marcados demais e é por isso que outros exegetas, que formam atualmente a maioria, reconhecem no servo uma personagem histórica do passado ou do presente. Nesta perspectiva, a opinião mais atraente é a que identifica o servo com o próprio segundo Isaías, ou seja, com o escritor. O quarto cântico teria sido acrescentado após sua morte. Combinaram-se assim as duas interpretações, considerando o servo como um indivíduo que incorporava os destinos do seu povo. Seja como for, uma interpretação que se limitasse ao passado ou ao presente não explicaria suficiente os textos. O servo é o mediador da salvação que virá, e isso justifica a interpretação messiânica que uma parte da tradição judaica dava dessas passagens. Afora o aspecto do sofrimento, são ao contrário os textos sobre o servo sofredor e uma expiação vicária. Aqui no caso eles aplicam a Jesus, dos cristãos, e utilizou-se aplicando-os a si próprio a sua missão. Aqui tem a explicação de Jesus, você vê os textos de Lucas 22, Marcos 10, estou lendo uma Bíblia cristã, né? E a primeira pregação cristã reconheceu nele o servo perfeito anunciado pelo segundo Isaías, tá? Então essa aqui é uma pequena introdução que a gente viu. A gente viu que esse daqui é o Deutero Isaías, foi escrito por outra pessoa em outra época. Foram discípulos de Isaías. E aqui a gente vê que é o que? Uma palavra, onde até o nome do livro é para Israel, né? O consolo de Israel. O nome do livro, que é do 40 ao 55. E ali é uma palavra de consolo no qual eles estavam passando por um cativeiro na Babilônia. O próximo áudio que a gente vai fazer é a introdução do servo. A gente vai identificar quem é o servo no texto de Isaías. Agora, nesse próximo áudio, eu não vou colocar a opinião das pessoas, a gente vai identificar nos próprios textos quem é o servo. E depois a gente vai fazer um estudo versículo por versículo do Isaías 53 e a gente vai fazendo comparações com a visão cristã e comparações com a visão do povo de Israel. E cada um vai tirar suas conclusões, tá bom? Bom, vamos lá, pessoal. Sobre os cânticos do servo, né? Vamos identificar quem é o servo nesses cânticos. Vamos fazer apenas uma reflexão aqui. O que Mateus fala? Mateus ele fala que teve um cumprimento na época dele aqui. Mateus capítulo 12, do verso 13. Verso 15, ele diz assim: Ao saber disso, Jesus afastou-se dali. Muitos o seguiram e ele os curou a todos e os proibia severamente de torná-lo manifesto, a fim de que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, ou seja, era um cumprimento ali naquela época. Eis o meu servo a quem escolhi, o meu amado em quem minha alma se compraz. Porei o meu espírito sobre ele, e ele anunciará o direito às nações. Ele não discutirá nem clamará, nem sua voz nas ruas se ouvirá. Ele não quebrará o caniço rachado, nem apagará a mecha que ainda fumega, até que conduza o direito ao triunfo, e no seu nome as nações porão sua esperança. Então, Mateus aqui citou Isaías 42, do 1 ao 4, sendo um cumprimento à pessoa de Jesus. Vamos ler o texto de Isaías 42, que é o Cântico do Servo. Eis o meu servo, que eu sustento, o meu eleito, em quem tenho prazer. Pus sobre ele o meu espírito.
Ele trará o direito às nações. Ele não clamará, não levantará a voz, não fará ouvir a voz nas ruas, não quebrará cana rachada, não apagará a mecha bruxuleante, com fidelidade será o direito, e não vacilará nem desacorçoará até que estabeleça o direito na terra, e as ilhas aguardem seu ensinamento. Então, esse daqui foi o texto citado. Sabemos que temos os cânticos do servo, né? Que é apontado como que Isaías 42, 49, 50, 52, 55. Vamos fazer aqui um paralelo. Isaías, ele identifica quem é esse servo. Depois a gente volta no 42, mas vamos aqui identificá-lo. Isaías 41:8. O que diz aqui? Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem escolhi. Quem que Isaías está chamando de servo aqui? Israel, servo meu, Jacó, a quem escolhi. Primeiro ponto. Isaías 44, verso 1. O que diz? Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Isaías 44:2 diz assim: não temas, ó Jacó, servo meu. Nós estamos vendo, né, que o servo tem sido chamado de Jacó. Jacó é uma referência a Israel como um todo. Israel, às vezes, é o norte ou o sul, porém aqui ele está se referindo a Israel como um todo. Isaías 44:21 diz o quê? Lembra-te destas coisas, tu, ó Israel, porque tu és meu servo. Então, o escritor aqui do Deutero Isaías, nos cânticos, ele está deixando bem claro quem é o servo. Isaías 45:4 diz: por amor de meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido. Mais uma vez. Isaías 48:20 diz: o Senhor remiu a seu servo Jacó. Isaías 49:3 diz: tu és meu servo, és Israel, por quem hei de ser glorificado. A gente nota aqui que por essas palavras, né, a gente já dá para identificar muito bem que na mente do autor quem era o servo, né? E vamos lá para o texto de Isaías 42. Ele diz assim: que o Eterno se apraz, né? Bom, naturalmente ele se apraz a quem? A quem ele escolheu e quem ele amou. A gente vê isso em Isaías 41:8, 44:1, 45:4. É aquele a quem ele tem prazer, né? A fim de cumprir nele seus propósitos. Lembrando que esse livro é um livro de consolação a Israel, né, pessoal? Então a gente já tem esse contexto em mente. O papel do servo quando ele está sendo aplicado a Jesus aqui, né? Vamos ver uns pontos aqui. O que ele está falando? Eis o meu servo que eu sustento, o meu eleito em quem tenho prazer. Pus sobre ele o meu espírito. A gente vê várias referências, né, no Tanakh do Eterno falando que ia coloca o seu espírito no servo dele, que é Israel, né? Isaías 44:3 diz o quê? Porque derramarei água sobre o solo sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua raça e a minha bênção sobre os teus descendentes. E aqui no verso 1 a gente está vendo que é Jacó, servo Israel. Outro texto, Ezequiel 36:27. O que diz lá em Ezequiel 36, verso 27? Vamos lá para o livro de Ezequiel. Vamos ver se a gente não tem essas referências aplicadas a Israel. Ezequiel 36:27 diz assim:
Porei no vosso íntimo o meu espírito e farei com que andeis de acordo com os meus estatutos e guardei as minhas normas e as pratiqueis. Então habitareis na terra que dei a vossos pais, sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Aqui é um oráculo para Israel. Isaías também, ou Ezequiel 37 também, quando ele fala que é reconduzir o povo de novo. 37:9. Então me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, filho de homem, diz-lhe: assim diz o Senhor o Eterno: Espírito vem dos quatro ventos e sopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei de acordo com o que ele me ordenou. O Espírito penetrou-os e eles viveram, firmando-se sobre os seus pés como um imenso exército. Então ele me disse: filho de homem, estes ossos representam toda a casa de Israel, que está a dizer: os nossos ossos estão secos, a nossa esperança está desfeita. Para nós está tudo acabado. Pois bem, profetiza e diz-lhe: assim diz o Senhor o Eterno: eis que abrirei os vossos túmulos e vos farei subir os vossos túmulos, ó meu povo, e vos reconduzirei para a terra de Israel. Ou seja, mais uma referência. Ezequiel 39:29 também. Não tornarei a esconder deles a minha face, porque derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, oráculo do Senhor, o Eterno. Joel 2 também está falando do povo de Israel. Então, assim, são N referências, né, que falam que o espírito é derramado sobre o povo dele. Outro ponto aqui, né, para a gente ver. Não clamará, né, no verso 2, não clamará, nem se exaltará, e nem fará ouvir a sua voz na praça. A gente conhece a pregação, né, judaica. Você vê que os judeus eles mal se manifestam, até também pela perseguição que eles têm, né? Você nunca vê um judeu obrigando ninguém a se converter ao judaísmo, ao contrário da pregação cristã. Porém, esse texto aqui ele é aplicado a Jesus. Vamos ver se ele tem um paralelo realmente com ele, no qual Mateus aplicou a ele, mas vamos ver. Aí tem a citação de Mateus, né, 12:15 ao 21, que eu citei. Mas se a gente analisar as passagens do Novo Testamento, a gente pode evidenciar ao contrário, né? Um exemplo é João 7:37, João 12:44. Deixa muito claro que ele teria clamado, né, em pelo menos 2 ocasiões, enquanto ele pregava os seus ensinos. Então é uma coisa que não tem nada a ver. Ele não clamará em alta voz, mas isso aqui é claro que ele fez, é evidente. E quanto ao não exaltar-se também, né? Se a gente lê o Novo Testamento, ele mesmo arroga para si mesmo a condição de ser maior que Salomão, dizer que tem autoridade para perdoar pecados, e, né, falar que também não tem pecados. Você vê isso em Mateus 12:42, Mateus 9:2, João 8:46. E a última parte, né, de Isaías 42, que diz: nem fará ouvir a sua voz na praça. Ele vivia pregando para as pessoas nas aldeias. As pessoas e multidões o seguiam. Como que isso é aplicável a ele? É impossível. Então Mateus aqui ele fez uma forçação de barra. Nem é Mateus, né, que escreveu o evangelho atribuído a Mateus, porque é totalmente ao contrário. A gente analisando o texto, você não tem nada a ver. Várias vezes ele pregou para multidões e ouviram sim a sua voz. Não é à toa que muitos o aceitavam e o seguiam, né? A gente vê isso na parábola, né, que é aplicada a ele em Lucas 13:26. Então, assim, essa citação ela é controversa, né, ao que diz. Não condiz com a vida dele. Então, é uma citação um pouco falsa. E continuando aqui, a gente tem o texto de Isaías 42. Uma coisa interessante. Eu peço que todos leiam, né, todo o contexto. E o engraçado é o versículo 18. Né? Se Isaías 42 é Jesus, tem que ser o contexto todo. Porque o versículo 18 de Isaías 42 diz o quê?
Ouve, ó surdos, olhai e vede, ó cegos. Mas quem é cego, senão o meu servo? Quem é surdo como o mensageiro que envio? Quem é cego como aquele do qual fiz meu amigo, e surdo como o servo do Eterno? Quem é o servo do Eterno? Não é Israel? Então, agora vamos fazer de conta quem é Jesus. Isso daqui se aplica a ele? Jesus era cego? Nem fisicamente, nem espiritualmente, né? Segundo os cristãos. Então, Isaías 42 não está falando de Jesus. O texto é claro, está falando de Israel. Então, assim, uma coisa bem óbvia. E Isaías 52 e 53 é o mesmo assunto. A gente pode ver lá Isaías 52, que está falando da libertação de Jerusalém. Desperta, desperta, reveste a tua força, ó Sião. Põe os teus vestidos de gala, Jerusalém, cidade santa. Pois nunca mais tornarão a entrar em ti o incircunciso e o impuro. Sacode de ti o pó, levanta-te, Jerusalém cativa. Você pode ver que ele está num contexto de cativeiro. E esse livro é o livro da esperança deles. Desatadas estão as cadeias do teu pescoço, filha de Sião cativa. Mais uma vez ele fixa na palavra cativa. Com efeito, assim diz o Eterno, sem paga fostes vendidos, sem dinheiro haveis de ser resgatados. Pois assim diz o Eterno, em tempos antigos foi ao Egito que meu povo desceu e peregrinou ali. Mas mais tarde a Síria sem razão o oprimiu. A gente sabe, né, da divisão do Reino do Norte, do Reino do Sul, sabe que o Reino do Norte, 722, foi levado cativo à Síria. Então é disso que ele está se referindo. Verso 5. Mas agora tenho a fazer aqui. Oráculo eterno, porque meu povo foi levado sem paga. Seus dominadores cantam vitória. Oráculo eterno. E continuamente durante todo o tempo meu nome é desonrado. Ou seja, o pessoal estava contando vantagens sobre Israel e isso o nome dele era desonrado, ele não estava gostando disso. Por isso meu povo conhecerá meu nome. Por isso ele saberá naquele dia que eu sou o Eterno que diz, eis-me aqui. Ele está falando que ia voltar a olhar para o povo, né? No caso ia trazê-los de volta à sua terra. Verso 7. Como são belos sobre os montes os pés do mensageiro que anuncia a paz, do que proclama boas novas e anuncia a salvação, do que diz a Sião, o teu Deus reina. Eis a voz das tuas sentinelas, elas que levantam a voz, juntas lançam gritos de alegria, porque com os seus próprios olhos veem o Eterno que volta a Sião. Por que volta a Sião? Porque ele ia olhar para Israel de novo e ia fazer o povo retornar e sair desse cativeiro. Verso 9. Regozijai-vos, juntas lançai gritos de alegria, ruínas de Jerusalém, porque o Eterno consolou o seu povo, ele redimiu Jerusalém. O Eterno descobriu o braço santo aos olhos de todas as nações, e todas as extremidades da terra viram a salvação do nosso Deus. A gente fez um estudo, anteriormente, mostrando da volta do exílio, e as nações elas ficaram perplexas, falando, nossa, realmente o que eles estão fazendo é obra de Deus, principalmente naquela época lá que eles estavam construindo o templo, de Neemias e Esdras. E fala das nações, as nações aqui, o autor sempre está falando das nações, conhecidas de sua época. Vamos lá, verso 11. Ide-vos, sai daqui, não toqueis nada do que seja impuro, ou seja, sai daqui da Babilônia. Sai do meio dela, purificai-vos, vós que levais os utensílios do Eterno. Mas não saireis apressadamente, não deveis partir como fugitivos, porque o Eterno irá à vossa frente, o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Eis que meu servo prosperará. Esse daqui é a continuação, de Isaías 53. Esse daqui é o quarto cântico que está começando. Eis que meu servo prosperará. Quem é o servo? A gente já mostrou quem é. Ele se elevará, será exaltado, será posto nas alturas. Por que será exaltado? Porque eles iam sair do cativeiro. Exatamente como multidões ficaram pasmadas à vista dele.
pois ele não tinha mais figura humana, e sua aparência não era mais a de homem. Por quê? Porque eles sofreram muito no cativeiro da Babilônia, tá? Assim, agora, nações numerosas ficarão estupefactas a seu respeito, reis permanecerão silenciosos. O próprio livro de Isaías mostra quem são essas nações, tá? Você pode ver o livro de Isaías, você vê um monte de oráculo para nações citadas ali. Porque eles foram levados para o cativeiro da Babilônia, mas eles ficaram em vários locais. Vamos lá. Assim, agora, nações numerosas ficarão estupefactas a seu respeito, reis permanecerão silenciosos ao verem coisas que não lhes haviam sido contadas e ao tomarem consciência de coisas que não tinham ouvido. Aí aqui, agora em diante, a partir do próximo áudio, a gente vai tomar versículo por versículo do capítulo 53, que é uma continuação disso daqui, que é o livro, né, das consolações de Israel, no qual a gente já identificou o servo, né? A gente não, o próprio escritor o diz quem é, tá bom? Então, voltando agora, a gente vai pro verso 1 de Isaías 53. Lembrando uma coisa, pessoal, que não existia divisão no capítulos e versículos. O pessoal entendia isso daqui tudo como um contexto. A divisão de capítulos e versículos, ela surgiu a partir do século 13, tá? Que isso fique bem lembrado. Bem, vamos lá, pessoal, vamos continuar o texto. Diz assim: quem acreditou em nosso relato, e o braço do Senhor a quem foi revelado? Esse daqui é o primeiro versículo de Isaías 53. Em hebraico está assim: Mi remin lish muatenu us roa Adonai al mi niglatá. Desculpem. Bom, vamos lá. A expressão quem acreditou em nosso relato. O servo do Senhor, né, que é o remanescente fiel de Israel, não é todo Israel, é o remanescente fiel, que é os que estavam sendo fiéis lá no cativeiro. Também fala dos profetas e justos de todas as gerações, tá? Pode ser aplicado. Era constantemente ignorado pelo resto do povo, o qual não acreditava em suas palavras de exortação ao arrependimento, né? Inclusive o próprio Jeremias reclamava, né, que ele falava e o povo não queria que ele profetizasse, né? Jeremias é um símbolo também desse servo. Inclusive Jeremias pregou também nessa época, né? Bom, os israelitas são reconhecidos por Deus como sendo suas testemunhas, né? A gente sabe disso. Isaías 43:10 ele diz, né? Ó, sereis minhas testemunhas. Todavia, nem sempre o relato transmitido por essas testemunhas tem sido aceito, né? Seja pelos rebeldes entre o próprio povo, ou seja ainda pelas nações, né? A qual Israel serve de luz. Como lá está em Isaías 42:6, né? Que fala que Israel é luz para as nações. Que ali a gente viu que está falando de Israel. Mais uma coisa aqui que eu vou falar em Isaías 42, que é impossível ter se cumprido naquela época, porque Jesus ele não veio para as nações, ele falou que veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então não tem como ele cumprir Isaías 42 falando que ele veio para as nações, sendo que ele só falava com o povo de Israel. Eu esqueci de complementar isso, então que fique bem lembrado. Então não tem como ele cumprir isso, porque ele não veio para as nações naquela época, porque ali Mateus fez uma alusão ao cumprimento naquela época. E na época que ele teve ali em vida, ele apenas falou com Israel. Poucas vezes ele falou com um estrangeiro ou outro. Bom, vamos continuar aqui para não perder o foco. Por essa razão Isaías diz: quem acreditou em nosso relato? E aqui Isaías ele não está fazendo uma profecia. Aqui o tempo verbal que ele está dizendo é da época dele. Ele está falando quem acreditou no nosso relato, né? Do cântico aqui que ele está falando. Então ele não está falando de uma pregação futura, de uma pregação cristã futura, né? E nem está falando de uma pessoa que pregava, ele vai pregar mas ninguém vai acreditar. Não, ele está falando do seu tempo presente, né? Então é importante também respeitar o tempo verbal no qual está sendo usado, né? Quem acreditou em nosso relato? Só você ver 2 Crônicas 24:19, né?
que o povo era aconselhado por todos os profetas a voltarem do seu mau caminho e a cumprir os mandamentos de Deus, segundo a Reis 17:13, e mesmo assim muitos deles foram mortos, né? 1 Reis 19:10. Então está falando aqui uma alusão aos servos de Deus, né? Os fiéis remanescentes que sempre queriam conduzir o povo, mas o povo não escutava, ainda mais nesse tempo do exílio aqui, né? Que foi levantado Isaías, foi levantado Jeremias, né? Porém o povo não queria saber da verdade, né? Bom, vamos comparar agora com o Jesus. Não combina muito com ele, por quê? Porque ele tinha vários seguidores, né? Para cima e para baixo, admirados pelos seus ensinamentos. Você vê isso em Mateus 4:25, Mateus 7:28, né? Se ninguém acreditava em Jesus, por que as autoridades não queriam prendê-lo durante a Páscoa para evitar um montim entre o povo? Então você vê que não combina a narrativa, porque desde a época dele as pessoas já criam nele, ele tinha inúmeros seguidores, né? E também hoje em dia a gente vê a pregação cristã, todo mundo crê, embora cada um do seu jeito, mas o cristianismo é enorme no mundo todo. Enquanto que você vê da pregação, da mensagem do povo de Israel, o povo não está nem aí e chama todo judeu de cego. Então você percebe a diferença? Como não se aplica? Se ninguém também acreditou em Jesus, né, porque diz que muitos sacerdotes tornaram-se cristãos. Você vê isso em Atos 6:7. Então, assim, é uma coisa que não combina. E a expressão aqui, e o braço do Senhor a quem foi revelado? Na escritura aqui, a palavra braço ela tem o sentido de poder de salvação, tá? Que é no caso do livramento, que eles iam, né, passar. Lembrando que esse é o livro do cântico que estava dando uma exaltação ali para o povo. E a gente vê por várias passagens que foi a Israel que o Eterno revelou o seu braço, né? Pois foi ao povo de Israel que o Eterno manifestou de forma maravilhosa o seu grande poder para salvar quando estavam oprimidos. A gente vê isso em Êxodo 6:6, ó. Israel resgatado com braço estendido e com grandes juízos, quando eles estavam ali, né, no Egito. Êxodo 6:6. Devarim 4:34, Deuteronômio 4:34, né? Israel, quando é tirado do Egito por Deus, com mão poderosa e braço estendido. A gente também tem as citações de Deuteronômio 5:15, 7:19, 9:29, 26:8, Salmos 44, verso 3, Salmos 77, verso 15, Isaías 33, verso 2, Isaías 59, verso 16. Então é isso aí, a gente comparou. Isso daqui combina mais com a nação de Israel, o que eles estavam passando. E assim, se a gente for colocar isso para Jesus ou para a pregação cristã, ela não combina, porque muita gente dá crédito para eles e a gente mostra o braço do Eterno sendo revelado ao seu povo, né? Ainda a gente fez essas citações aqui. Tá bom? Então esse daqui é o versículo 1 de Isaías 53. E lembrando mais uma vez, pessoal, respeitem o tempo verbal. Aqui ele não está falando de uma coisa futura. Olha, virá alguém que ninguém vai acreditar. Não, ele já está falando de sua época mesmo. Provavelmente é uma referência a ele, a pregação que as pessoas estavam rejeitando. E o próprio Jeremias também, porque Jeremias era contemporâneo dele. Bom, pessoal, vamos para o versículo 2, né, de Isaías 53. Diz assim: Mas ele subiu como um lactente diante dele e como raiz de uma terra seca. Ele não tinha formosura e nem glória para que o notássemos, e nem aparência para o que desejássemos. Mas ele subiu como lactente diante dele, como raiz de terra seca. Ele não tinha, não fala ele não terá, isso daqui está no passado. É um cântico. E nem glória para que o notássemos, e nem aparência para o que desejássemos. No hebraico está Va, Ial, Ka, Yonek, Lefanov, Uke, Shoresh, Me, Eretz, Tícia, Lo, Toar, Lo, Velo, Adar, Verni, Ehu, Velo, Mar, E, Venek, Medehu.
Vamos lá para as expressões. Ele subiu como um lactente. O que quer dizer isso? O servo do Senhor, né? Que, na minha opinião, aqui é o remanescente fiel de Israel, que estava sendo fiel, inclusive os profetas, né? Dessa época aqui do cativeiro. Ele é retratado pelo profeta como um lactente que sobe, que cresce diante de Deus como um bebê que cresce e se desenvolve diante de seu pai. Israel é mencionado várias vezes pelos profetas como uma criança, como um menino filho de Deus, né? A gente vê isso em Oséias 11:1, que diz: Quando Israel era menino, eu amei, e do Egito chamei a meu filho. Êxodo 4:22, assim diz o Eterno: Israel é meu filho, meu primogênito. Êxodo 4:23, deixa ir meu filho, Israel, para que me sirva. Deuteronômio capítulo 1, verso 31, Deus levou Israel como um homem leva seu filho por todo o caminho. É até engraçado esse versículo 2 que muita gente fala, né? Que prega assim contra a igreja católica. Jesus não é esse cara bonitão de olhos azuis e loiro que a igreja católica prega, não. Aqui está falando que ele não tinha beleza, nem aparência, nem formosura. Mas vamos lá, vou continuar para não perder o foco. Outra expressão. Como a raiz de uma terra seca. Bom, Israel cresceu diante de Deus, né, seu Pai Celestial, como um ramo verdejante, em um deserto abrasante e seco. Você vê isso até em uma referência nos Salmos, né? Salmo 80, do verso 8 ao 9. Israel é uma videira frondosa cultivada por Deus. Deuteronômio 32, do 9 ao 10, diz que Deus achou Israel numa terra deserta e num ermo de solidão. Oséias 13, do 4 ao 5, que Deus conheceu Israel no deserto, em terra muito seca. Jeremias 2,6, Deus fez Israel subir do Egito por uma terra de sequidão. A expressão não tinha formosura e nem aparência para que o desejássemos. Israel, desde os seus primeiros dias, né, até hoje, parece não ser muito atraente para as nações, né? Os povos do mundo, historicamente desprezam, né, o povo judeu. Não estou falando todos, né, mas grande parte. E relegando também como rejeitado, renegado, né? Então, cristão zoa também, né? Israelita. É um fato inegável, né? Desde que eles estiveram cativos lá do Egito até os dias, né? O holocausto nazista também, né? Embora aqui o escritor está falando de sua época, né? Do que eles estavam passando. Isaías 51:7 diz: Israel não deve preocupar-se com a injúria dos homens. Jeremias 33:24, Israel desprezado e ignorado como povo pelas nações, ou seja, esse tipo de linguagem já era conhecido para o povo da época, eles já sabiam de quem se tratava. Bom, e se essa passagem se refere a Jesus, como se explica o fato, né, de Israel ter sido chamado de filho de Deus e primogênito, muito tempo antes? A gente nota que o termo primogênito se refere ao primeiro filho gerado, ou seja, o mais importante. Não podem existir dois primogênitos. Então, assim, aplicam a Jesus, beleza, mas Israel sempre foi chamado assim. Ok? Então aqui eu não vejo a aplicação a Jesus, eu vejo muito mais a Israel. Eu vejo que não tem nada a ver. Não tinha formosura e nem glória para que o notássemos, até porque ele era muito notado. E era desejado pelo povo. Muita gente, embora muitos discordassem, mas grande multidão seguia. Então, Israel se encaixa melhor, né, nesse versículo 2 do que Jesus. Sendo que o contexto a gente já está mostrando, né, leu até Isaías 52, leu as outras expressões de servo, que a gente já sabe quem é e sabe de que se trata o livro. Bom, então, vamos lá. Essa aqui é a minha opinião, né, sobre o verso 2. Acho que não tem muito o que falar. Então vamos seguir, né, para o verso 3, mas espera aí, vamos fazer uma comparação aqui. Ele nasceu na Galiléia ou em Belém. Independente de qual foi a região, elas não eram uma terra seca.
mas sim uma terra que emana leite e mel. Era uma terra fértil. Então também até isso não tem aplicação nele. Então de fato não vejo que não tem nada a ver com ele, tem muito mais a ver com Israel. Agora a gente vai abordar o verso 3.